Boa noite a todos. Eu me chamo Morandi, o nome é esse mesmo, não é uma piada, não é um apelido, é esse nome mesmo. Mas eu fui convidado a fazer essa palestra pelo tema mesmo. O Vitor me pediu pelo WhatsApp, me fez o convite para fazer essa palestra, e o tema é trabalho e liberdade, né? Só que eu já me senti constrangido aqui na frente, porque eu vi um casal entrando com gêmeos. E assim, falar de trabalho num ambiente que tem alguém que tem gêmeos, só de ter criança eu já penso que é muito trabalho, né? Que a relação com a liberdade já mudou bastante. Gêmeos, então, assim, que o casal seja abençoado, né? Tenha muita força e compreensão da missão aqui na Terra, enfim. Aí, um negocinho. Eu sou trabalhador do Centro Espírita Vicente de Paulo, que fica aqui na Visconde de Quissamã. Sou egresso do Movimento de Juventude, então eu tenho uma forma de falar, de abordar os temas, que talvez seja um pouco diferente. Então eu peço um pouco de paciência e compreensão, porque eu não tenho aquela formalidade, os avós, não vai sair isso daqui de mim. Tudo bem? A gente tem um trabalho de mocidade lá, embora atualmente não esteja tão presente na mocidade. Eu sei que aqui a casa também tem mocidade espírita, né? Mas eu preciso fazer o jabá do Vicente, né? Não tem como. O trabalho envolve jovens de 13 anos em diante e funciona aos sábados a partir das 17 horas. Então, quem tiver algum jovem e quiser direcionar a uma casa espírita diversa do Lar Francisco, né? Dando prioridade ao Lar Francisco, já que estou aqui, pode direcionar também ao Centro Espírita Vicente de Paulo, aos sábados. Tudo bem? Então, dá para fazer um intensivão todo final de semana, né? Uma rave espírita. Gabriel conhece muito bem de rave espírita, então vão ser muito bem-vindos, tenho certeza, na Casa de Francisco, como no Centro Espírita Vicente de Paulo. Beleza? Então, vamos adiante, né? Antes da gente adentrar ao tema, eu gosto de estabelecer premissas. O que seriam premissas? São pontos de partida, são raciocínios, reflexões que antecedem, que vêm antes do lá que eu vou fazer aqui. Então, a gente tem que compreender algumas coisas para poder dizer, não, faz sentido ou não. E um ponto importante, nós enquanto espíritas, né? Um ponto muito importante, se tiver alguma dúvida, se não compreendeu, se não gostou do que eu falei, se não faz sentido o que eu estou falando, tem um sistema novo que inventaram aqui na UFRJ, que é assim, a gente levanta a mão e a pessoa que está aqui na frente passa a palavra e você faz o apontamento. Entendeu? Que é muito importante que a gente possa trocar. Porque o que eu estou vendo nem sempre está correto. Nem sempre, por eu estar aqui numa posição de palestrante, eu sou o sabedor das coisas. Percebem? É importante que a gente possa trocar e assim a gente engrandecer esse conhecimento e o arcabouço da doutrina espírita mesmo. Tudo bem? Enquanto primeira premissa... Aí tem que voltar no negócio. Eu trouxe a questão 677 do Livro dos Espíritos. Tem essa afirmação. É uma afirmação. Eu nem trouxe a pergunta, né? Na resposta, os Espíritos já dizem assim, tudo na natureza trabalha. Essa reflexão é extremamente pertinente, porque a gente tem um costume, por estarmos aqui encarnados, de estabelecer critérios, regrinhas, réguas para dizer o que trabalha ou não. Então, quando a gente tem um país que tem, 13 milhões de desempregados, a gente acha que trabalho só é carteira assinada. A gente acha que só tem utilidade na vida aquele que está com um emprego. Quando os Espíritos nos trazem, no Livro dos Espíritos, uma noção muito mais ampla de trabalho, uma noção muito mais ampla de utilidade, de serviço na natureza. Então, quando eles afirmam que tudo na natureza trabalha, o significado de trabalho não está adstrito apenas àquelas 8 horas que a gente passa no Calvário, né, no nosso dia. Não quer dizer isso. Quer dizer um significado muito mais amplo. É na casa espírita, é na nossa família, no ambiente profissional também. É quando a gente tem uma família problemática ou não, um parente distante que vem visitar do nada. Na minha casa, por exemplo, teve uma vez que meus pais viajaram e eu recebi, no susto, 17 pessoas. Foi um pouquinho de trabalho para mim, né? Compreensão das pessoas mexendo nas coisas, né? Gastando a caixa d'água inteira, eu tendo que tomar banho na casa do vizinho, tudo eu tendo que me movimentar, né? Tendo que me mexer. Então, trabalho, à luz da doutrina espírita, não é apenas aquilo que produz bens. Né? Não é apenas isso. É uma noção muito mais ampla de serviço e de transformação. Essa é a primeira premissa. A segunda premissa é a reflexão sobre a liberdade plena. Né? Existiria uma posição de liberdade plena aqui na Terra? É a pergunta. Eu vou tentar traduzir, porque às vezes a tradução que é do Livro dos Espíritos é meio truncada, né? Então eu vou ler e vou explicar. Haverá no mundo posições em que o homem possa jactar-se de gozar de absoluta liberdade? Jactar-se, né? Essa, graças a Deus, não deve ter caído no Enem.
Jactar-se seria assim, se vangloriar, né? Tirar aquela onda, dizer, não, ó, eu estou numa posição em que eu tenho liberdade absoluta. Kardec ele pergunta aos espíritos se tem alguém aqui na Terra, tem alguma posição aqui na Terra em que a pessoa possa dizer isso. Olha, eu sou plenamente livre. Aí vem a resposta. Não, porque todos precisais uns dos outros. Assim, os pequenos como os grandes. Então, os espíritos, como sempre, dão aquela respostinha seca, né, mas muito oportuna, que nos diz o nosso lugar. E não o nosso lugar de subserviência, não o nosso lugar de humilhados, mas sim de humildade. Há uma distância muito clara entre subserviência e humildade. Nós aqui, enquanto encarnados, não temos essa liberdade plena, porque estamos o tempo inteiro nos relacionando uns com os outros. Mesmo, repito, mesmo aqueles que talvez não estejam numa posição de trabalho efetivo, manual ou até intelectual, objetivamente falando. Nós estamos em relação o tempo inteiro. E, principalmente, quando a gente lê isso e somos espíritas, a gente deve pensar sobre o próprio pensamento, como estamos em conexão, como podemos trabalhar uns pelos outros pelo pensamento, vibrando, orando, cantando músicas, produzindo coisas, às vezes artísticas, né? Como que a gente pode servir ao próximo e, nesse processo, obviamente, se beneficiando. Mas, em momento algum aqui na Terra, a gente pode simplesmente fazer o que quer, né? Não, eu posso fazer o que eu quero, porque eu tenho a liberdade plena. Não. Nossa condição aqui ainda é condicionada, ainda é limitada a uma série de circunstâncias. E eu fico imaginando se em outros níveis, outros mundos, outras condições espirituais, se vai ser possível, de fato, fazer o que se quer. Porque eu acho que, eu entendo, e aqui extrapolando um pouco o tema, eu entendo que a conexão com o Pai vai ser tão profunda, tão íntima, que nós manifestaremos a vontade do Pai na nossa vida. Compreendem isso? Quando Paulo fala, não sou eu mais quem vivo, mas o Cristo que vive em mim, é nesse sentido. Como Jesus tinha uma conexão extrema, tão íntima com o Pai, e assim como Paulo alcançou essa condição, ele pode assim viver de acordo com a lei. E viver de acordo com a lei não é uma posição de sofrimento. E aí está o tema bem profundo de hoje, né? A reflexão de hoje é sobre a nossa relação com a lei. E o quanto que podemos ser livres diante dessa relação. Ficou muito incógnito, mas a gente vai esclarecer um pouco mais. Eu trouxe uma parábola. Essa parábola é conhecida, né? Quem aqui já ouviu a parábola do filho pródigo? Quem já ouviu essa parábola, né? Conhecida, né? Batida, né? Só que normalmente a gente discute, a gente reflete sobre um personagem dessa história. Normalmente dois, né? Normalmente o filho pródigo e o pai. Nós refletimos profundamente sobre esses dois. Hoje a gente vai tentar mudar um pouco o foco. Vai pensar num personagem um pouquinho batido. Eu vou ler. E disse, um certo homem tinha 2 filhos. Percebam, 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Outra palavrinha difícil, né? Dissolutamente. Né? Vivendo de forma pródiga, né? De forma irresponsável, né? Esbanjando tudo que tinha. Todo mundo já tinha ouvido essa história, né? Qual o desfecho desse filho que saiu? Qual o desfecho da história dele? Eu não ouvi. Ele retorna. Mas ele retorna vitorioso? Na glória? Ele retorna bem pra caramba? Não, né? Ele retorna depois de ter que disputar a própria comida com os porcos, né? É assim que está lá na Bíblia. Ele, depois de gastar tanto, depois de ele ser tão pródigo, tão irresponsável, ele se vê numa condição tão miserável que ele chega a disputar a comida com os porcos. E aí ele pensa, nossa, né? Essa não é a parte principal desse estudo de hoje, tá? Mas eu preciso falar sobre essa reflexão. Eu, com o meu pai, eu desfrutava do melhor, né? E aqui eu estou disputando, não desfrutando, eu estou disputando com os porcos. E daí ele retorna. E o pai, a gente espera que vai receber ele com o chinelo na mão, né? Depois dessa, não seria com o chinelo na mão, não? Minha mãe seria com cinto, no mínimo ela me receberia assim, né? Ela não está aqui, eu posso falar tranquilo, né?
O pai, ao contrário do que a gente pensa, novamente com essa régua, com essa métrica, com esse critério tão materialista, a gente se equivoca, porque a gente espera que vai ser com revolta, né? Não, o pai o recebe de braços abertos. Pede para cobrir ele, para vestir ele muito bem, trazer o anel, o vinho do melhor tonel, teria festa naquele momento. E agora a gente volta os olhos para o personagem do nosso estudo de hoje, que é o segundo filho. Esse filho mais velho. Quando é o filho mais velho, a gente pensa normalmente que é o filho mais responsável, não é? Eu sou mais novo. Sou mais novo. A gente pensa normalmente, pô, o mais velho ele é mais responsável. O pai e a mãe normalmente passam atribuições para eles, normalmente, né? Muitas vezes não quero aqui estabelecer uma regra fixa. Então, esse filho mais velho, que vivia ali diante da lei, diante da regra do pai, ele se viu como naquela situação toda, naquela circunstância toda? O irmão tocou o terror, né? Largou tudo, esbanjou tudo, retornou destruído e o pai recebeu ele muito bem. Ele se sentiu como, esse irmão mais velho? Injustiçado, né? Talvez. Preterido. Olha, que é o preferido... Eu sempre disse isso, que o preferido era meu irmão. Sempre disse isso. Sou o único que acho isso? Eu sempre achei que meu irmão era o preferido lá de casa. Ainda acho que tenho razão, mas tudo bem. Mas então, esse irmão mais velho se sentiu muito injustiçado, porque ele seguia ali a regra sem nem um pouquinho para o lado. Tá? Com toda a obediência que tinha no seu corpo. E ele foi falar com o pai dele, revoltado. E já o pai, sábio... Né? A gente sabe que nessa alegoria que Jesus trouxe do filho pródigo, esse pai simboliza muito Deus. Né? Deus, nosso pai. A gente consegue perceber isso. O pai, diante do filho mais velho, diz, nossa, filho, me estranha, né? É até estranho você vir com essa revolta. Porque você tem a alegria de estar comigo o tempo inteiro. Seu irmão esqueceu dessa alegria e se perdeu. Hoje ele volta. É motivo de festa para a gente. Né? A verdade é que esse filho mais velho representa demais a gente quando a gente se esforça. Quando a gente acorda, não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo acontece muito. Tem dias que eu acordo e digo assim, não, hoje eu vou ser espírito de luz. Hoje eu vou amar todo mundo. Já li aquela Fonte Viva, já li o Fonte Viva de manhã cedinho, faço a minha prece, boto no carro só boto Tia e Vanessa, né? Aos pés do monte, emocionado. Aí quando eu estou dentro do carro, um cara me corta. Perdi a bênção, né? A unção toda foi embora, né? Normalmente, quando a gente pretende ser espírito de luz assim, a gente é desafiado logo em seguida. E a gente se revolta com isso. Porque a gente acha que não está sendo amparado, a gente acha que não está sendo iluminado, né? A gente acha que Deus nos esqueceu. Pô, se eu sigo à risca o que é dito, né? Se eu sigo à risca os ensinamentos, por que não dá certo, né? Aquela música do, acho que é Emílio Santiago, né? Quanta coisa a gente faz, seguindo o caminho que o mestre mandou, seguindo a cartilha que alguém ensinou, seguindo a receita da vida normal, né? Só que as coisas da nossa vida não ocorrem de acordo com a receita. Né? Ou pelo menos não de uma forma tão rígida como a gente pensa que deveria ser essa receita. Tem uma miríade de possibilidades, podem ocorrer coisas diversas. Então não tem uma receitinha, infelizmente, essa notícia ruim que eu trago, né? Não sei se vocês já sabiam disso, mas infelizmente essas receitas são furadas. Não há receita exceto amar, né? E aí, novamente, a gente abre um leque de possibilidades enorme. Tudo bem, vamos adiante, para não adiantar demais? Sobre esse filho mais velho, eu trouxe um trechinho que é um provérbio que está na Bíblia, mas ele é citado, eu prefiro assim, ele é citado na música do Racionais MCs, pelo Mano Brown, uma música chamada Jesus Chorou. Nessa música, ele começa a falar de alguém que fala mal dele, que começa a criticar ele, fofocando, né, sobre ele. E ele cita, prefiro, ao longo da música, ele chega um momento que ele diz assim, eu prefiro o conselho do pastor. Aí ele cita esse trecho que o pastor está falando. Filho meu, não inveje o homem violento e nem siga nenhum dos seus caminhos. Eu prefiro dizer Racionais MCs, né? Mas é Provérbios capítulo 3, versículo 31. O que ele está falando, né, pessoal? Esse filho mais velho, ele está absolutamente revoltado. Ele, na verdade, ele inveja muito a liberdade, talvez libertinagem, que o filho mais novo gozou. Ele, em momento algum, se conectou, ou compreendeu, ou fez sentido dentro dele os ensinamentos do pai dele. Aquilo, na verdade, era só barulho, era só eco.
não estava tendo realmente repercussão dentro da alma dele. Por isso ele se revolta. Porque quando a gente está nessa conexão, talvez... Isso, pessoal, parece que eu sou o cara que compreende isso. Né? Não estou aqui falando dessa posição, né? Nem um pouco. Como eu falei, eu leio Fonte Viva, faço a oração e depois estou ultrapassando pelo acostamento, entendeu? Então, assim, quem primeiro me escuta sou eu. Apesar do microfone e tal, quem primeiro está me escutando sou eu. Né? Então, essas reflexões servem muito para mim. Né? Mas, enfim, só para eu não me perder. Normalmente, a gente se revolta e tem essa postura invejosa. Porque, poxa, estou me sacrificando tanto. Eu me recordo uma vez, eu estudei muito com a prova, né? Uma companheira que está até aqui, a Carol, está até aqui, ela estudou comigo nessa época, e eu perdi na prova, não consegui. E eu fiquei revoltado. Né? Poxa, eu estudei tanto, né? Faço minha prece, faço campanha do quilo. Por que Jeová não me abençoou com isso? Né? Novamente, critérios materialistas para se relacionar com Deus. E eu lembro que eu fui fazer terapia, né? Hoje em dia ainda faço terapia, e eu falava com a psicóloga revoltado. Meu Deus, eu não quero ser o Neymar. Né? Eu não quero ganhar milhões, eu só quero passar nessa prova. Não compreendendo que a vida tem seu ritmo, que as coisas ocorrem no seu tempo, não compreendendo que a minha vida talvez tivesse um outro caminho, que eu deveria compreender esse caminho, né? E seguir por esse caminho foi melhor para mim, ou não, e isso também me auxiliou, isso também me ensinou. Compreendem? É muito mais uma questão de postura do que de controlar os eventos do mundo. Porque, na verdade, a gente sofre quando tenta controlar os eventos do mundo. Aí, Diogo, você volta lá de novo? Eu trouxe essa frase que cabe muito bem, né? A gente já ouviu muitas vezes essa frase, né? Mas eu preferi colocar uma interrogação. Cabeça vazia, oficina do diabo? Por que eu coloquei uma interrogação? Porque cabe a gente pensar, enquanto espíritas, sobre os excessos que a gente tem com reflexões muito boas. Né? Existem reflexões muito interessantes, muito boas, dentro da doutrina espírita mesmo, mas que a gente deturpa. O ser humano tem uma capacidade muito grande de deturpar as coisas, de desvirtuar. Um exemplo que vai parecer um aforismo, vai parecer uma viagem minha aqui, mas que tem a ver sobre o excesso, tá ok? Para depois eu retornar para a frase. Eu vou contar uma historinha bem breve. Uma vez, com um grupo de mocidade, a gente saiu e foi jogar imagem-ação. Que a gente gostava muito de jogar imagem-ação e tal. E jovens, vocês já imaginam como é que é, né? Jovens de 13 em diante. Então, tinha um abençoado lá, que tinha um obsessor no corpo dele. Tô brincando, não tinha obsessor, não. Mas ele estava muito agitado, ele estava atrapalhando muito a gente organizar o jogo, atrapalhando demais. E um amigo nosso, que era da coordenação da mocidade, virou para ele e falou: fulano, cala a boca. Rude, né? Um pouquinho rude. Cala a boca, fulano. Esse jovem baixou a cabeça assim, ficou num canto, ficou acabrunhado, né? Ficou ali recluso no cantinho. E seguiu, né? A gente conseguiu organizar o jogo, começou a jogar. E esse camarada, esse coordenador que virou, fui grosso, né? Fui rude, desnecessariamente. Vou lá pedir desculpa. Ele foi lá falar com um jovem. Fulano, me desculpa por ter falado isso com você. Quando ele começou a pedir desculpa, tentar se redimir, o jovem, não. Eu sei que não foi você que falou, foi o Espírito que falou através de você. Né? Esse jovem talvez tenha lido a 459 do Livro dos Espíritos. Tem a questão de 459 do Livro dos Espíritos. Né? Kardec pergunta: os espíritos influenciam nos nossos pensamentos, nas nossas ações? A resposta, alguém sabe? Isso. Muito mais do que a gente imagina. Ela passa no Enem. No Enem vai cair essa questão também, ela vai passar. Então, os espíritos nos influenciam muito mais do que a gente imagina. Né? De ordinário, eles nos dirigem. Essa é a frase que está lá. Né? Mas percebem o excesso, a deturpação dessa mensagem na postura desse jovem? Ele delega a responsabilidade dos nossos atos, não é dele a responsabilidade, né? É de um espírito, sei lá de onde, que está influenciando. Então, se eu faço uma besteira ou não, é porque o espírito me influenciou. Né? Então, eu, enquanto espírita, ao invés de refletir sobre a profundidade do espiritismo, eu estou reproduzindo discursos que outras doutrinas mesmo já estão revendo. Então, eu estou trocando o fogo do inferno pela lama do umbral. Né? Eu estou trocando o céu, um paraíso cheio de uva e harpa, pelo nosso lar. Quando não é isso que o Espiritismo fala. O Espiritismo fala muito sobre responsabilidade. Só que nós nos excedemos, nós deturpamos a compreensão de uma mensagem simples. Somos, sim, influenciados por espíritos encarnados, desencarnados, o tempo inteiro. Mas a gente tem livre-arbítrio. A gente tem escolha. Nós nos determinamos e dizemos para onde que a gente vai.
Inclusive para tentar, não vou dizer bloquear, porque não dá, né? Mas filtrar um pouquinho melhor essas influências, através de oração, boas músicas, boas conversas, boas condutas. Tranquilo? Até aqui foi tudo bem? Então agora a gente vai dar uma virada. E antes de passar, a gente vai passar um vídeo. Ainda não. A gente vai passar um vídeo. E uma pessoa muito querida fez umas reflexões comigo sobre esse vídeo, né? É engraçado, com pessoa que a gente gosta, quando fala algumas coisas, a gente né? É difícil de não ser mobilizado pela reflexão. Mas, enfim, esse vídeo é arte, né? É um desenho. E, por ser arte, às vezes foge um pouco do nosso controle e a compreensão. Eu quero trazer um sentido específico, embora vá abrir um leque grande. Cada um aqui vai assistir vai pensar em algumas coisas. Inclusive que o vídeo é pesado. Não é essa a ideia. Tá ok? Não é essa a proposta. Posso ser que algumas pessoas se sintam assim. Mas paciência, né? Não tenho controle sobre isso. Percebe minha necessidade de controle? Meu esforço, né? Eu tentei disfarçar, mas não deu. Eu tenho que passar aqui, né? Não tem som. Pode ficar tranquilo. Você está prestes a morrer. Então veja os melhores momentos da sua vida. Acho que ele gostava do emprego dele, né? Gostava? Então, embora o vídeo pesado, né? Um vídeo pesado. Alguém se identifica? Eu me identifico bastante. Em muitas coisas, né? E, novamente, a gente vai tentar ampliar o significado, ampliar um pouco o que está sendo exposto. Embora o recorte ali seja bem focado em trabalho, percebem que o que está demonstrando é o quanto de energia e de tempo a gente está dedicando a algo que não faz sentido. Né? Algo que não tem eco na nossa alma. E isso, pessoal, no caso desse personagem, desse vídeo, era o quê? Era o trabalho dele profissional, né? Quantas vezes, né, que... É muito engraçado como tem pessoas em volta da gente, ainda mais que a gente é um pouco mais jovem, né? Já não me considero mais tão jovem, 30, né? Fiz 30 esse ano. Tristeza. Mas como que pessoas em volta da gente querem dizer como que a gente tem que viver, né? Querem dizer o que a gente tem que fazer. Eu posso ter minha profissão muito bem estabelecida, que minha mãe, eu posso estar com 50 anos, né? Formei minha família, sei lá o quê, minha mãe vai me mandar o edital da Petrobras para fazer o concurso, né? Da prefeitura lá de Currais Novas, vai mandar para mim o edital do concurso, né? As pessoas querem dizer como que a gente tem que viver. E muitas vezes a gente pega essa ideia, e aqui aí um recorte específico de trabalho, e é um trabalho que não tem sentido algum para a gente. Né? E aí vamos ampliar. Tem um trabalho profissional? Tem. Tem a família que a gente monta, constitui, e que não tem mais sentido. Né? Tem um trabalho numa religião, numa casa espírita, que não tem mais sentido para a gente. Mas a gente fica naquela, remoendo, né? Como se fosse algo que não desse para viver sem. E aí eu vou chamar a atenção de novo para a deturpação. A gente pega aquela frase, cabeça vazia, oficina do diabo, e diz, não, eu tenho que trabalhar com isso aqui, né? Eu tenho que estar produzindo, eu tenho que estar fazendo, eu tenho que estar com essa missão aqui. A gente pega o discurso espírita que diz, não, nós temos que resgatar e tal, e cria, na verdade, prisões, né? Jaulas,
A gente fica o tempo inteiro prisioneiro das relações, das circunstâncias. Vocês percebem isso? Então, quando eu tenho, por exemplo, uma relação com um chefe que faz muito mal para mim, e aí eu vou contar um caso concreto de uma cliente minha. Ela é negra, né? E no emprego dela, ela era cozinheira, no emprego dela, o chefe dela virava para ela, entregava o pano de prato branco e dizia assim: fulana, limpa a sua pele que está muito sujinha. 2018. Não, 2017. 2017. Limpa a sua pele que está muito suja, né? Pega esse seu cabelo aí e areia. Fala areia, né? A panela. Arear a panela, né? 2017. E ela é casada com um camarada que é espírita. E ela, revoltada com aquilo, ela desabafava com o marido. O marido, que era espírita, dizia o quê? Não, olha só, se você processar esse seu chefe, vai vir pior na próxima encarnação. Percebam um absurdo? Vocês percebem um absurdo? Não, isso aqui, na verdade, você tem que perdoar ele e ficar nessa circunstância mesmo para resgatar algo que você fez na outra encarnação. Eu não sei qual foi a questão do Livro dos Espíritos que diz isso, mas eu desconheço. Se alguém conhecer, por favor, levante a mão, o sistema da UFRJ, eu dou a palavra, a gente lê junto a pergunta, porque não faz sentido para mim nós nos colocarmos em situações de prisão, né, em nome de um resgate de sei lá o quê. Graças a Deus, eu e outro amigo conseguimos convencer essa amiga e cliente, né, a processar, e a gente conseguiu retificar um pouco a circunstância, né? O nosso judiciário tem seus problemas, enfim. É a vida, né? Mas pelo menos foi feito algo. Nosso papel enquanto espíritas é também lutar contra as realidades, é também batalhar contra as injustiças e não ficar simplesmente numa posição subserviente, rendido diante do quadro, né? Aí eu trouxe essa... Eu amo tirinhas, amo quadrinhos, amo tirinhas, né? Então eu sempre tento inserir nas reflexões. São dois passarinhos conversando, né? Um numa gaiola e o outro, supostamente, gozando de uma liberdade plena, né? Aí o camaradinha na gaiola diz: deve ser linda a liberdade. Aí o outro: sim, claro, mas alpiste todo dia tem seu valor, né? Algum dos dois... Deixa um pouquinho, Diogo. Algum dos dois aí está, de fato, livre? Né? Talvez a gaiola do outro, desse aqui, talvez seja um pouco maior. Talvez a gaiola dele simbolize ter que ir atrás todos os dias do alpiste dele. Né? Cada um aqui tem seu alpiste, não tem? Que tem que ir atrás? Né? Essa respiração foi... Né? Cada um tem aqui sua missão, seu alpiste para correr atrás. E aí o alpiste vai simbolizar várias coisas, várias coisas. Cada um também tem as próprias gaiolas, as próprias jaulas. Ninguém aqui nesse salão, ninguém aqui nessa terra está livre de jaulas. A diferença vai ser muito mais como que nós dialogamos com essa jaula, com essa grade, com esse alpiste, não é? Essa semana eu tive estou no meio da semana, estou falando que já tive uma semana, né? Para vocês terem noção como é que está sendo a semana. Eu tive alguns problemas profissionais, e eu conversando com a Ariane, eu falei assim, cara, eu não trabalho, não, eu não vivo para trabalhar. Né? Vejam, eu ia fazer uma palestra na quarta-feira sobre trabalho e liberdade. E eu angustiado ontem que eu não quero viver para trabalhar, eu quero trabalhar para viver. Tem uma diferença muito grande, mas a minha relação ali estava tão adoecida naquele momento, está e vai ser talvez, né? Tão adoecida, que ainda vai ser um processo de me libertar disso, né? De enxergar de forma melhor. Sim, vou ter dias profissionais ruins, né? E assim é a vida. Né? Novamente, um recorte específico é o profissional, mas tem tantos outros, né? Meu Deus, esse casamento aqui parece expiação, né? Eu estou resgatando esse negócio. Essa criança aqui é um obsessor que veio para minha casa, né? E por aí vai. Beleza? Lá vai. E aí eu trouxe... Tem essa passagem, novamente, sobre como que... Eu estou tranquilo no horário, né? Vocês ainda têm um martírio meio grande comigo aqui, mas tenham paciência. Essa passagem é um diálogo muito interessante com 3 personagens, né, que é Jesus, Marta e Maria. Eu nunca sei, né, eu sempre confundo, eu não sei qual é essa Maria, eu não sei se é a Madalena, a Magdala, eu não sei qual é a Maria. Eu sei que ela tem essa irmã que se chama Marta. Então vamos tentar focar no que realmente importa, que essa é a mensagem, inclusive, o que realmente importa. Né?
Nesse momento, Jesus ele vai para a casa dessas duas irmãs e Marta fica assim... Vocês conhecem alguém assim? Eu tenho uma tia que é desse jeito. Que a gente está jantando, e enquanto a gente está jantando e conversando, ela está limpando a mesa. Então você tem que comer agarrado no seu prato, entendeu? Porque quando você vai ver, não tem mais prato na sua mão. Não tem mais copo, não tem mais nada, porque ela tem que estar limpando tudo. Só que o convidado dessa noite era Jesus. O convidado dessa noite era Jesus. Será que a gente ia tirar o prato de Jesus, né? Vamos pensar sobre isso. E Jesus estava lá sentado e Maria, com a presença de Jesus, decidiu ficar ali na companhia do Cristo. Decidiu ficar desfrutando desse momento, enquanto Marta estava correndo de um lado para o outro. E aí vem essa parte, que é Jesus falando, né? Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Jesus, no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 41 a 42. Quanto da nossa vida, que a gente tem coisas tão boas para desfrutar, momentos tão bons, e a gente está afadigado, a gente está ansioso, a gente está olhando para um monte de coisa que, na real, nem importa. Né? E isso dificulta muito a gente trazer sentido. Na casa espírita, a gente vivencia muito esse tipo de coisa. Uma preocupação com a forma, né? E não com o conteúdo. Deturpações que nos afastam do real propósito de a gente estar aqui. Né? E a gente fica não se importando com o que de fato é relevante, com o que de fato é bom para a gente. De igual forma é no trabalho, no ambiente profissional. Espera aí, se eu estou num trabalho em que tem a fofoca reina, né? Eu não sei vocês, mas quando tem um ambiente de fofoca, chega a dar uma aguada. Vocês sentem isso? Uma vontade assim de participar, né? Porque eu sou espírito de luz, então dá muita vontade de participar da fofoca. Talvez nesse momento em que, poxa, a fofoca não é legal, né? Então eu vou segurar minha onda. Ao invés de eu ficar reclamando daquilo ali, talvez eu possa adotar uma postura um pouco melhor. Um pouco menos grave, um pouco menos pesada nessa relação. Né? E tudo isso vai ser adquirido num processo de questionamento, de reflexão, de indagação. Peraí, qual é o meu papel nesse quadro? Qual é o meu papel nesse cenário? Né? Eu também não sou, como eu falei, não sou um espírito de luz. Eu também sou tentado, né? É gostoso estar nesse momento. Então, se eu reconheço essa dificuldade, talvez seja o momento de pegar um copo d'água. Né? Aliás, até me lembrei. Talvez seja o momento de pegar um copo d'água e se afastar um pouquinho desse momento conturbado que nos provoca tanto. Vamos adiante. Novamente tirinhas, né? Essas tirinhas aí é de um site chamado Um Sábado Qualquer. O camarada ele faz várias brincadeiras com Deus. Então, assim, quem é um pouco sensível com brincadeiras com Deus, não vejam. Né? Mas eu já trouxe um, então não vai ter como fugir, pelo menos hoje. É um diálogo muito oportuno, muito bom, entre Deus e Sócrates. Então, Deus seria esse camaradinho aqui, barbudinho, né? E Sócrates seria esse outro barbudinho. Eu vou olhar para cá. Então, Deus vira para Sócrates e fala, então, Sócrates, você é um filósofo, certo? Sócrates, certo. Que ótimo, pois eu sou Deus e possuo várias respostas para as suas perguntas. Aí, Sócrates, que bom, pois eu possuo várias perguntas para as suas respostas. Quando eu estou aqui falando nessa verborragia, né, dizendo, olha, a gente tem que buscar sentido, a gente tem que não sei o quê, a gente tem que fazer não sei o que lá, eu posso fazer tal coisa. Nós, muitas vezes, pelas nossas reflexões, nós iremos encontrar respostas. Né? E o problema que nós encontramos também é que a gente se apega a essas respostas. A gente fecha as respostas e acha que acabou. Né? Resolvi meu problema. Só que a realidade ela é mutável. Tem uma frase muito boa que diz assim, vou tentar me lembrar, que não está no slide, né? Diz assim, que ninguém tem a última palavra sobre nada, porque não há última palavra. Se a vida ela é um rio que está fluindo o tempo inteiro, e nós também estamos mudando o tempo inteiro, como Heráclito diz, né? Então, como que alguém vai conseguir compreender, aprender, né, de fato, essa resposta completa, esse sentido completo para as coisas? Talvez o sentido vai vir muito mais, eu repito, de uma postura diante das coisas. Uma postura aberta à mudança. Uma postura aberta a, peraí, hoje meu trabalho faz sentido por isso. Amanhã não faz sentido. E não faz sentido e eu não tenho como sair dele. Eu não tenho como hoje, porque eu preciso de muito alpiste. Eu tenho muito boleto para pagar. Né? Então não tenho como sair disso aqui agora. E por isso eu sou um fraco? Por isso eu sou um covarde? Não.
Eu penso no meu alpiste. É aquela respiração que a senhora fez. Eu tenho esse alpiste para correr atrás. E eu vou segurar minha onda aqui. E no outro momento vai ser possível eu fazer um outro caminho. Novamente, expandindo a reflexão. Isso vai ser na casa espírita, vai ser na família, vai ser no trabalho, vai ser na rua, vai ser em vários lugares em que nós estamos, como a primeira pergunta, a primeira premissa que a gente trouxe, fala para a gente. Tudo na natureza serve. Se tudo na natureza serve, em todas essas circunstâncias da nossa vida, a gente tem que pensar, peraí, qual o sentido disso? Olha, não está tendo sentido, mas eu ainda estou rendido a isso daqui. Mas não estou tão rendido porque eu penso. Porque eu consigo ter outra postura e não sofrer tanto. Então eu gosto muito de Sócrates nessa tirinha, né? E gosto mais ainda da perplexidade de Deus. Deus fica, como assim, né? Como assim? Mas é assim, porque esse Deus aí é bem humano. Esse Deus tem nada de divino, né? É o Deus que a gente normalmente pensa e compreende, né? Só mais um historinha. Conto muitas histórias, né? Lá no Vicente, a gente também tem uma atividade de ação social aos domingos, né? Óbvio que não com a dimensão que o Lar Francisco tem, assim, de parabéns. Para quem pensa, eu não sei em que trabalhar, onde trabalhar, essa pessoa não pode estar aqui nesse salão. Porque o Lar Francisco tem muita possibilidade de trabalho. Tem muita oportunidade de fazer inúmeras coisas. Ah, mas eu não sei fazer, não sei. Cara, você deve conseguir servir uma sopa. Você deve conseguir servir uma refeição, né? Se não consegue, então faça companhia a outra pessoa. Sorria, né? Já vai estar trabalhando, já vai estar fazendo alguma coisa. E o Lar Francisco, assim, de parabéns, inúmeras possibilidades indiscutíveis, né? E nesse trabalho lá do Vicente, na ação social aos domingos, eu fui convidado a fazer um estudo com os moradores de rua. E o tema era pedis e obtereis. Olha que, que boa reflexão para ter com moradores de rua. E eu coloquei essa frase, como eu parto sempre dessa premissa, quem sou eu, né, para falar com um pessoal que tem um repertório, tem uma bagagem tão diferenciada da minha, né? Eu, com tantas oportunidades, fiz tanta besteira, né? E olho para eles, estou fazendo um monte de besteira. Só que as oportunidades deles foram bem menores, né? Bem mais reduzidas. E eu perguntei, tá, o que vocês acham? Li a frase, né? E perguntei, por que vocês acham dessa frase? É um camarada, o Eduardo, sapão, ele fica cuidando de carro ali, um grandão, na Visconde de Quixamã, lá do Vicente. Ele virou e falou assim, olha, eu acho que a gente costuma pensar em Deus como um garçom. Que a gente pede um copo d'água e ele traz um copo d'água para a gente. A frase desse pedis obtereis é a seguinte, Jesus ele fala o seguinte, pois qual pai que o filho pedindo um pão daria uma pedra? Qual pai que o filho pedindo um peixe daria uma serpente? O que o Eduardo percebe é a profundidade dessa mensagem, de que não é que na verdade nós não sabemos pedir o copo d'água. Às vezes o que a gente precisa não é um copo d'água, não é o pão, né? O que a gente precisa é de outras coisas e que Deus traz. E ele relatou uma situação que ele vivenciou com a esposa dele, tudo bagagem dele que ele trouxe, né? Ele relatou que com a esposa dele, ela tinha engravidado e ela teve um aborto espontâneo. E eles ficaram muito tristes. Mas ele, dessa experiência, ele tentou trazer algum significado. Ele com a esposa, ele virou, não, amor, olha só, às vezes a gente não tinha condição agora de suportar, de lidar com essa criança, e Deus quis que a gente vivenciasse isso de outra forma. Vamos passar por isso juntos. Quando ele falou isso, eu pedis obtereis, né? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Enfim. Daí, vale chamar a atenção de novo para as inúmeras oportunidades que o Lar Francisco tem, tá? Eu vou ter que fazer esse jabá, não tem como, né? Mas, enfim, Emmanuel fala essa frase tão magnífica, né? Está no livro Fonte Viva. Ele diz o seguinte, e eu vou ler o primeiro título antes de comentar, né? Quantas vezes que a gente escuta, eu não sou uma má pessoa, eu não faço mal a ninguém, não é? Eu não faço mal a ninguém, eu sou neutro, esquecendo que neutro é sabão, não é? Neutro é a posição de melhor conforto, de comodismo. E aí vem a frase de Emmanuel. Um cristão sem atividade no bem é um doente de mau aspecto, pesando na economia da coletividade. No Evangelho, a posição neutra significa menor esforço. Essa foi na veia, né? Essa pesa, né? Mas é bom que pese, mas não no sentido depressivo, mas sim no sentido de trazer para a gente um propósito. Cada um que tem. É buscar, enxergar isso. E arregaçar as mangas e trabalhar. Porque esse cristão, se nós nos identificamos com a doutrina do Cristo e não estamos trabalhando nesse sentido amplo, a gente está sendo um doente de mau aspecto, né?
adotando uma posição neutra de menor esforço, de maior comodismo. Alguém está trabalhando por nós. Alguém está servindo bastante para a gente, né? E aqui não estou querendo favorecer discurso de culpa nem nada, porque cada um tem suas limitações para trabalhar, né? O que está chamando a atenção na mensagem é o esforço. E tantas pessoas que demandam o trabalho dos outros, mas estão se esforçando para melhorar. Isso não é válido? É óbvio que é válido. É óbvio. Novamente, há circunstâncias em que não podemos produzir e fazer tantas coisas, em que estamos um pouco à mercê do trabalho de outros. Isso também tem propósito. Né? Quem já teve alguém na família acamado, quem já até visitou, fez visita fraterna e viu alguém acamado, viu como que há uma mobilização em torno daquela pessoa e como que isso é bom. Como que estamos aqui encarnados, entrelaçados uns com os outros, né? E que há muito propósito para isso. Ninguém está aqui encarnado à toa. Ninguém. Todo mundo tem um propósito aqui, ou vários. E depois de responder uma pergunta do nosso propósito, vem outra. Né? É o Sócrates. Várias perguntas para as respostas. Ah, não, meu propósito é esse. Beleza, respondeu. Vai vir outra. E vai vir outra, e vai vir outra. Ótimo. Que bom que a vida é assim, não é? Já encerrando o martírio, né? Como a gente falou de gaiolas, tem essa frase muito boa do livro da Joana de Ângeles. É um livro fininho, mas que desafia a gente, assim... Eu estou suando aqui e eu suei quando eu li. Porque é de você ler uma página e ficar... Como assim? Né? É muito profundo. E a Joana ela tem uma linguagem que às vezes é truncada e tal. Eu não gosto muito disso, eu acho que a gente deveria popularizar um pouco mais, mas esse espírito tem essa linguagem. Né? Tem sua validade e tal. E essa frase vale bastante, tem muita profundidade e cabe bem para o estudo de hoje. Ela diz o seguinte: o homem é pássaro cativo de gaiolas mentais e emocionais que desconhece e está fadado a grandes voos. Todo mundo aqui nesse salão está nessa condição. Todo mundo aqui nesse salão está fadado a grandes voos. E aí não tem como a gente ficar trocando o fogo do inferno pela lama do umbral. Porque o Espiritismo ele diz para a gente que todo mundo aqui está fadado à felicidade. Todo mundo desse salão vai ser espírito perfeito. A gente pode demorar mais ou menos nesse processo, mas todo mundo aqui é fadado à felicidade. Ah, o Fernandinho Beiramar? Sim, o Fernandinho Beiramar. Né? Ah, aquele político tal que eu detesto? Sim, aquele político tal. É um irmão que vai crescer e vai aprender tal qual a gente. Ele está numa outra posição. Né? Difícil, né, pensar, né? Quando eu falei político, chega pesou o ambiente. Né? Então vamos trazer para perto. Né? Aquele irmão, aquele primo, aquele cunhado, que às vezes apurrinha, aquele marido, né, que apurrinha bastante. Né? Esse camarada está fadado à felicidade, tal qual você. E ele possui, assim como você também, aí é a chamada da frase, gaiolas que desconhece. Nós temos inúmeras gaiolas que a gente não tem nem ideia. Mas o processo nosso aqui encarnados é de tentar compreender essas gaiolas, enxergar, peraí, eu fico preso nisso, eu esbarro naquilo outro, isso aqui me faz mal, isso aqui me faz bem. E daí tentando voar um pouco mais. Essa é a ideia, essa é a graça. Né? E temos tanta gente em volta da gente que facilita, né? Que auxilia a gente a ter esses grandes voos. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no final, e aí eu já vou encerrando, para ficar uma reflexão do que a gente pode fazer, né? Que está à mão da gente sem gastar dinheiro, sem nada. Lá para o final do Evangelho segundo o Espiritismo, tem lá algumas reflexões sobre a prece. Tem várias preces, tem uma coletânea de preces, mas tem algumas reflexões também sobre a prece. Tem um trechinho muito bom que os Espíritos falam assim, que a gente pode dividir os males da vida, vou falar devagar, vou falar muito rápido, né? A gente pode dividir os males da vida em dois. Então, são os males que são causados por nós mesmos e os males que são da vida, porque acontecem coisas na vida. Né? Os Espíritos falam que a maior parte são da primeira ordem. São males, são eventos ruins causados por nós mesmos. E que, às vezes, na maioria das vezes, através da oração, nós poderíamos evitar. Né? Quantas escolhas ruins a gente faz, né? No momento destemperado, a gente termina falando uma coisa que a gente queria até engolir as palavras de volta, né? Mas já foi. Mas a gente pode retificar o caminho, né? Pode retificar o que foi dito. Mas como que poderia ser evitado isso? Através da oração, através de uma busca de equilíbrio. Né? Parece que eu sou um santo aqui falando, né? Padre Pio está aqui dizendo coisas tão bonitas. Né? Não faço isso. É um esforço, é uma busca. Eventualmente consigo, inúmeras vezes não consigo.
Quem convive que sabe, né? Tem um vídeo muito bom daquele documentário Eu Maior, que tem um palestrante que ele vira e fala assim, que ele terminou uma palestra, uma pessoa foi falar com ele e disse assim, nossa, você falou coisas tão bonitas, tão legais, você deve ser uma pessoa maravilhosa, queria estar com você. Ele falou assim, olha, minha esposa tem uma opinião diferente. Né? Tem uma opinião um pouquinho diferente da sua. Né? Convivendo, fica um pouco mais difícil de poder ter essa postura tão serena. Né? Aqui é um momento de reflexão, um momento de refazimento para viver a vida. Que tenha servido para vocês esse momento como alguma busca de sentido, algum refazimento de postura, né? Algum redirecionamento da vida. Agradeço muito a oportunidade na pessoa da Christian e do Vitor, né? Que não está aqui, mas ele que efetuou o convite para mim. Muito obrigado pela Casa de Francisco. Que assim seja.